Olá pessoal, boa tarde. Então vamos começar em mais uma videoaula sobre raiz quadrada, né? Mas antes gostaria que você se inscrevesse aí no canal, curtisse ali, porque isso é importante, né, para manter o nosso canal aí sempre com um número legal de visualizações e de curtidas, beleza? Bom, então nós vamos começar falando sobre raiz quadrada. O que é a raiz quadrada? A raiz quadrada é a operação contrária, a operação inversa à potenciação, que a gente já viu nas aulas presenciais anteriormente, como eu estava explicando para vocês, né? Então nós vamos começar aí com algumas perguntinhas. Primeiro, qual é o número natural que elevado ao quadrado resulta em 9? Né? Então, que número que elevado ao quadrado vai dar 9? Acertou quem respondeu 3, porque, de fato, 3 ao quadrado é igual a 9. Né? Segunda pergunta, qual é o número natural que elevado ao quadrado resulta em 25? Então, que número que elevado ao quadrado dá 25? Né? Que número é esse? É o 5, certo? Por quê? Porque 5 ao quadrado vai dar 25. Então, isso que a gente acabou de fazer agora nada mais é do que determinar a raiz quadrada de um número. Né? Então, é algo bem simples, justamente porque é a operação inversa da potência. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a simbologia, a nomenclatura e a leitura de raízes, tá? De raiz quadrada. Bom, então a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. E como que a gente representa isso na matemática? É através desse símbolo aqui, ó, né? Raiz quadrada de 9 igual a 3, certo? A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é 25. Então, como que a gente representa isso através de simbologia, né? Assim, ó, esse símbolo aqui, a raiz quadrada de 25 é igual a 5, tá? Aí aqui embaixo, então, tem o exemplo 1, que pede para a gente determinar as raízes, apresentando a justificativa, identificando o índice, o radicando, a raiz e escrever a leitura, tá, de cada situação. Então, aqui na letra A pede a raiz quadrada de 49. Primeira coisa que vocês têm que perceber é que a gente está falando em raiz quadrada. Né? Então, esse quadrada, esse termo, essa palavra, vem lá da potenciação. Então, significa que aqui, ó, nessa parte da raiz, por mais que não esteja aparecendo, aqui tem o número 2. Tá? Então, eu já vou colocar ali para a gente a canetinha aqui para estar mostrando para vocês. Ó. Então, aqui, por mais que não apareça, eu tenho o número 2 aqui. Ó. Tá? Ele, digamos assim, que ele fique omisso, né? Ele fica oculto, ele não necessariamente que aparece quando é raiz quadrada. Até pode acontecer de aparecer, mas não é comum que esse índice 2 apareça. Ó. Então, aqui é uma raiz quadrada de 49, aqui é a raiz quadrada de 400 e aqui é a raiz quadrada de 729. Uma outra situação que a gente pode fazer uma comparação é que esse 2 aqui, que é o índice da raiz, ele é ao mesmo tempo o expoente lá da potenciação, né, que é o conteúdo que a gente estava vendo ali anteriormente, que é a operação inversa. Tá? Então, dá para fazer aqui, ó, eu vou rabiscar um pouquinho, mas dá para fazer uma ligação desse 2 aqui, ó, um determinado número que elevado ao quadrado vai resultar no 49. Eu estou tratando aqui do contrário, estou fazendo um comparativo entre o radical, né, ou melhor, entre a raiz quadrada, e a operação inversa, que é a potenciação, ó, certo? Então, que número que elevado ao quadrado vai dar 49? Esse número acertou aí para quem respondeu, o 7, né? Pois, eu vou escrever aqui, ó, pois 7 ao quadrado é igual a 49, né? Então, com isso, eu já identifiquei o índice, que é o 2, pelo fato de ser uma raiz quadrada. Eu já identifiquei o radicando. Quem é o radicando? É o valor que está aqui dentro do símbolo, o 49. Né? Eu já indiquei a raiz é o resultado que eu obtive, que é o 7, e agora só falta escrever a leitura. Né? Como é que eu escrevo, então, a leitura desse símbolo, né? Melhor, dessa situação aqui? Fica raiz quadrada de 49, né? Ficando assim. Ó. Bom, vamos lá, outro exemplo. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 400. Então, mais uma vez, quem que está aqui é o número 2, ó, tá?
Ele só não está aparecendo. Então, a raiz quadrada de 400. Que número que é elevado ao quadrado vai dar 400? Esse número é o 20, ok? Pois, vamos lá. 20 ao quadrado é igual a 400, né? Então, qual é o índice? O índice é o 2. O radicando é o 400, né? A raiz é o resultado, que é o 20, né? E aqui a justificativa, pois 20 ao quadrado é igual a 400. A leitura, como é que fica a leitura nessa situação? Raiz quadrada, aqui, de 400. A escrita está um pouquinho ruim, pessoal, porque eu estou mexendo com um programinha aqui, né, utilizando uma mesa digitalizadora e eu estou aprendendo ainda a usar ela. Então, vocês não liguem não, porque vai ficar uma letra de professor aí, bem que não sabe escrever. Então, na letra C, raiz quadrada de 729. Mesma situação, o índice aqui é 2, apesar de não aparecer, né? Então, eu vou fazer umas setinhas aqui para estar escrevendo para vocês o que é cada um para facilitar, ó. Coisa que eu não fiz lá em cima. Então, aqui a gente tem o índice, ok? Que é o 2, por ser raiz quadrada. Aqui a gente tem o radicando, ok? E aí, agora na continuação aqui que a gente vai resolver, nós vamos chegar na resposta, certo? Então, 729. Que número que é elevado ao quadrado vai dar 729, tá? Esse número vai ser o 27, pois 27 ao quadrado é igual a 729, né? Então, acabando de fazer o que eu estava explicando antes, o índice era o 2, o radicando o 729. O 27, que é a resposta, é a raiz, né? Ok? E isso daqui que a gente fez aqui é a justificativa que a questão pedia. Bom, leitura. Como é que fica a leitura nessa situação? Raiz quadrada de, vamos lá, 729, né? Raiz quadrada de 729. Então, essa é a leitura que a questão também pedia para estar fazendo. Então, basicamente é isso, gente, tá? A respeito de raiz quadrada. É o número que elevado ao quadrado vai resultar no valor do radicando, né? O número que vai estar lá dentro, certo? Mais uma vez, então, chegamos aí ao final de uma videoaula. Agradeço a sua atenção. É bem importante que você se inscreva aí e curta o videozinho para estar ajudando aí meu canal, ok? Se puder, divulgue e vai ser bem interessante. Muito obrigado.